Mas antes, eu comecei, na verdade, com o lado espiritual com 9 anos, que foi a minha primeira premonição que eu tive, de todas. Minha mãe era Então católica. esse, na verdade, com 9 anos, foi o começo de tudo. Começo de tudo. A minha primeira premonição, a morte do meu pai. A morte do seu Foi pai. a primeira de todas. Assim, pra começar, foi essa daí. E aí a minha mãe achou, né, fez o que toda boa mãe faria, me levou para a igreja na época, né? Então eu fui para a igreja evangélica. Sim. Eu frequentei a igreja evangélica dos 9, 10, 11, 12 e 13 anos. Né? 12 anos e meio, mais ou menos. Sim. Fiquei na igreja evangélica. E aí eu comecei a ficar doente. Eu tive reumatismo no sangue, eu tive uma anemia profunda, tomei muita bezetacil, fosfato ferroso, biotônico fontoura, viferrin, sadol, vários xaropes e nada melhorava. E até que um dia uma comadre da minha mãe, verdade, falou, por que você não leva lá na fulana, né? E aí a minha mãe me comprou uma roupa branca, nunca vou esquecer disso na minha vida, porque a nossa rua era de barro na época. Aham. E aí criança não brincava, né, de roupa branca. Então ela comprou uma roupa branca e me levou no primeiro centro de Umbanda. Uhum. Até aí eu não conhecia nada, zero. Até então, nada. calma aí, vamos recomeçar o assunto aí. Que eu venho pra contar. Até então, a tua mãe, ela era de qual religião? Ela era católica. Católica. Então ela me levou na igreja, né? Uhum. Mas eu acabei indo pra igreja de crente na época, né? Assembleia, por causa de uma vizinha que sempre ia. Então Sim. minha mãe era muito amiga, acabou me levando pra lá. Aham. Pra ver se melhorava, né? Porque eu passei a ter sonhos, pesadelos horríveis. Então tinha medo de ficar sozinho. Sim. Eu tinha, na verdade não era nem medo. Hoje eu sei que era pânico. E aí me levou pra igreja, fiquei um tempo na igreja e de repente descobri que lá também não era o meu lugar. E a minha doença, ela só crescia, ela não diminuía. Então, a minha mãe, eu acho que fez o que toda boa mãe faria, né? Eu acho que na hora do desespero... Falou, O último recurso. Vamos levar lá para ver o que acontece. E aí me levou, e eu me lembro que tinha uma entidade de uma mãe de santo chamada Verônica, na época. E quando eu cheguei no terreiro, imagina, eu tinha 13 anos, eu olhei e eu não conseguia identificar se era um homem ou se era uma mulher que estava ali. Sim. Eu vi uma roupa de baiana, né? Hoje entendo. Com penacho, falando grosso, então eu não sabia se era um homem ou se era uma mulher. Resumindo a história, né? Era a mãe Verônica, na época, que ela recebe um guia chamado Caboclo Tupaíba. E aí, foi a primeira vez, o primeiro contato, né? Então ele me benzeu lá no dia e falou pra minha mãe assim, esse menino, ele não tem doença. Imagina, tinha um bolo assim de exame. Meu Deus do céu. Internado. Na época, o hospital era o Menino Jesus. Ficava internado 3 dias para tomar medicação, tomar fortificante, vitamina, essas coisas todas. E ela falou que não precisava, né? Que eu não precisava... De médico. De médico. E aí minha mãe ficou meio assim. Quando eu cheguei em casa, que me benzeu, me deu um banho de erva no dia. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei sem febre. Que loucura. E a minha mãe ficou abismada com isso, né? Porque como? Não pode, para aí. Aí eu fiquei uns dias sem febre. Eu tinha febre. Quem tem febre reumática é uma coisa horrorosa, né? Dói a musculatura, é bem ruim. E aí eu fiquei uns dias sem febre. E a minha mãe num dia falou, não, se você já foi para a igreja e foi lá que você melhorou, então é porque Deus quer que seja lá. Sim.